O ceratocone ele é uma doença genética, progressiva, que faz com que uma parte da córnea se projete para frente em forma de cone. Por isso o nome cerato, que vem de ceratócitos da córnea, e cone, que é a deformidade provocada por esse afinamento, por essa ectasia, provocando um abaulamento de parte da córnea. E isso tudo vai provocar altos graus de astigmatismo irregular, miopia também, que se inicia ainda no paciente muito jovem, na adolescência, na primeira e segunda década de vida, e que vai piorando gradativamente. Esse é que é o grande problema. E o pior, além disso, é que o paciente, normalmente ele não percebe, porque o ceratocone é uma doença que atinge os dois olhos, mas de forma assimétrica. Então tem sempre um olho que está melhor. Então o paciente não percebe, a família também não. Então é uma doença perigosa porque é silenciosa. E o desenvolvimento, além de ser relacionado com causas genéticas, o ceratocone também está associado ao ato de coçar os olhos, de esfregar os olhos com frequência. Piora muito. E de acordo com o Ministério da Saúde, pessoal, não é uma doença muito rara. Cerca de 150 mil pessoas por ano descobrem que tem ceratocone. Fora os casos que não são diagnosticados, que são muitos, com certeza esse número está subestimado, e muito. Bom, vamos falar sobre os sintomas. Os principais sintomas do ceratocone dependem do estágio da patologia, certo? Mas eu vou falar sobre o estágio numa aula mais para frente. Só que os sintomas mais comuns são aumento da sensibilidade à luz, fotofobia, visão desfocada e borrada com sombras, dificuldade para enxergar à noite, dificuldade para ler e para dirigir, e surgimento de um aumento de um grau de miopia e de astigmatismo, com sensação de que os óculos não servem mais, não ajudam mais, e de que o grau ele está mudando com frequência. Então esses são os principais sintomas do ceratocone, só que ele depende do estágio. Se for no estágio inicial, os sintomas são mais leves. Se for no estágio mais avançado, os sintomas são mais proeminentes, né? E como eu mencionei na live anterior, gente, essa jornada que eu chamo de jornada do ceratocone, ela é voltada para o colega oftalmologista, tanto jovem, que está começando agora, como para o colega que já tem 20, 30 anos de experiência que quer se atualizar, certo? E não é apenas para o colega que faz córnea, não. É para todo oftalmologista que atende consultório regularmente, que atende crianças, que atende jovens da primeira e segunda década de vida. Então, pessoal, também essa jornada é para despertar em você, colega oftalmologista, que qualquer jovem pode ter ceratocone. Basta você lembrar que a doença existe. Isso porque, como eu disse, e como eu sempre venho repetindo, quem não lembra não suspeita. Quem não suspeita não faz diagnóstico precoce. Antes de entrar propriamente dito nos exames complementares, eu queria aqui vale lembrar o passo a passo da conduta, da consulta direcionada para a suspeita de ceratocone. Tá? Eu vou sim mencionar por alto, que eu já falei na outra live, mas eu vou repetir porque é muito importante. O primeiro passo, quando você for atender o seu paciente jovem, que ele sentar na sua frente, você vai olhar para ele e vai pensar assim, esse menino pode ter ceratocone. Então, você vai direcionar a sua anamnese, você vai fazer as perguntas certas. É claro que ele pode ter outras doenças, mas você tem que lembrar que ele pode ter ceratocone também, que não é tão raro assim. Quais são essas perguntas que você vai direcionar? Você vai perguntar se ele coça os olhos, ou se já coçou muito, se já coçou, o estrago já foi feito, né? Perguntar se ele tem rinite alérgica, você vai perguntar se ele tem antecedentes médicos de ceratocone, irmãos, pais, né? Se ele tem alguma queixa, alguma baixa de visão, se ele tem alguns daqueles sintomas que nós falamos do ceratocone, se usa óculos, se não usa, se usa, o grau muda muito, como é que estão esses óculos aí? De repente eles não servem mais, né? Em pouco tempo, em menos de 6 meses. Então essas são perguntas que não podem faltar na consulta de um paciente jovem, 10 anos, 15 anos, 20 anos, na verdade até os 30 anos.
Certo? Depois nós passamos, então essa é a história, né? A história clínica. Depois nós passamos para o exame físico. O exame físico também é muito importante. A primeira coisa que você vai fazer é olhar na ceratometria do paciente, aquele papelzinho que sai no autorrefrator. Olhou ali, presta atenção no meridiano mais curvo. Se o meridiano mais curvo da córnea tiver acima de 46,5, 46,5 dioptrias, suspeita. Pode não ser nada, mas pode ser um ceratocone, né? Depois você vai medir a acuidade visual do paciente. É normal? É 20/20? Beleza. Não é 20/20? Suspeita. Pode ser outra coisa, como eu falei, mas pode ser ceratocone. Depois você vai fazer a refração. A refração desse paciente, você vai ver, é uma refração fácil? Tem uma ametropia baixa? Beleza, ótimo. Ou é uma refração difícil? O paciente não responde direito, você vai e volta, tem uma ametropia mais alta, miopia, com astigmatismo e não aceita a correção. Se principalmente ele não aceitar a correção, desconfia mais ainda, suspeita. Outra coisa, você vai medir a pressão intraocular. A pressão intraocular, se estiver muito baixa, 8, 9, 10, suspeita, porque no ceratocone a córnea é fina. A córnea fina, você vai pegar aí pressões mais baixas.